Você acha mesmo que o retorno do Robert Downey Jr. como Doutor Destino foi apenas uma decisão de última hora para salvar a bilheteria da Marvel? Pense de novo. Se a gente olhar com atenção para os filmes e séries dos últimos 5 anos, vamos perceber que as migalhas de pão já estavam lá esse tempo todo, escondida bem debaixo do nosso nariz. Desde castelos medievais na Europa até tecnologias proibidas usadas por heróis, o MCU vem sussurrando o nome Doom muito antes do anúncio oficial. No vídeo de hoje, nós vamos conectar cada easter egg, cada frase solta e cada detalhe visual que prova que Vingadores Doomsday não é um improviso, mas sim um grande plano que estava sendo montado nas sombras desde o estalar de dedos de Vingadores Ultimato. E se você curte conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força pro canal continuar crescendo, dá uma olhada nesse produto que tá aparecendo aqui embaixo. Tem camisetas e action figures que separamos para você. E se quiser apoiar ainda mais o nosso canal, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ganha destaque nos comentários e ajuda a gente a não ser demitido pelo Kevin Feige. Cavaleiro da Lua. A pista mais visual e direta que a Marvel escondeu aconteceu logo no primeiro episódio da série Cavaleiro da Lua, lançada em 2022. Durante aquela perseguição frenética nos Alpes, o protagonista, Steven Krant, acorda em uma vila europeia misteriosa, dominada por um castelo medieval imponente no topo de uma colina. A geografia ali é a chave de tudo. A série situa essa vila numa região montanhosa na Europa Central, que é basicamente onde a Lativéria, o país do Doutor Destino, costuma ficar nos mapas da Marvel. O visual do castelo não deixa mentir, pois é praticamente idêntico ao castelo do Doom que vemos nos quadrinhos, sugerindo que a base de operações do vilão já existe fisicamente no MCU. E para deixar os fãs ainda mais desconfiados, aparece um caminhão com uma caixa que exibe um logotipo começando com Von D. Mesmo que alguns digam que é a marca de doce, a escolha da fonte e o corte da cena foram feitos de propósito para que a gente lesse Von Doom. Isso funciona como um aviso silencioso da Marvel. O território, o castelo e a influência do maior vilão de todos os tempos já estão estabelecidos ali, apenas esperando a hora certa para se revelar para o mundo. O assento da ONU. Outro detalhe incrível que muita gente pescou no filme do Quarteto Fantástico, lançado no ano passado, acontece bem naquela cena da Assembleia da Fundação Futuro, que funciona como a ONU no universo deles. Enquanto Sue Storm está discursando para os líderes mundiais da Terra 828, a câmera passa pelas cadeiras de representantes de vários países, e existe um assento que está propositalmente vazio e sem ninguém, o da Lativéria. Esse detalhe confirmou que o país do Doutor Destino já existe naquele universo e é reconhecido pelas outras nações, mas que o seu governante, o Victor Von Doom, optou por não participar da política global naquele momento, preferindo agir nas sombras. Esse vácuo na cadeira foi a dica perfeita de que ele não é apenas um vilão qualquer, mas um chefe de estado com soberania diplomática que prefere se isolar para preparar algo muito maior, como vimos depois na cena pós-créditos, onde ele finalmente aparece cara a cara com Franklin Richards. A tecnologia de Doom. Muita gente vibrou com a aparição do Reed Richards em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas o detalhe mais importante daquela cena não foi ele, e sim como ele chegou lá. Aquele dispositivo quadrado que ele usa para se teletransportar para a sala dos Illuminati não é um portal comum, é a Plataforma do Tempo, uma tecnologia icônica criada pelo próprio Doutor Destino nos quadrinhos. Isso foi confirmado pelos produtores e nos diz algo gigante. Na Terra 838, que é mais avançada que a nossa, a tecnologia do vilão já existe e é usada casualmente pelo homem mais inteligente do mundo. Isso prova que a Marvel já estava plantando a semente do Doutor Destino através da ciência muito antes de mostrar o rosto dele, sugerindo que a influência dele já permeia o multiverso. Algumas variantes do Kang são vistas usando essa mesma plataforma também na icônica cena do estádio de Kangs, logo no pós-créditos de Quantumania. A Criança Apagada em Loki. Na primeira temporada de Loki, o Mobius conta uma história que parecia irrelevante na época, mas que agora faz todo o sentido. Ele fala sobre uma missão no leste da Europa, perto do Mar Negro, onde a TVA teve que apagar um garoto de 8 anos de idade. A desculpa oficial era que ele causaria milhares de mortes no futuro, mas a gente sabe que a TVA só apaga quem ameaça o poder do Kang. A localização geográfica bate exatamente com a Lativéria, sugerindo que a TVA estava ativamente caçando e apagando versões jovens do Doutor Destino para impedir que ele crescesse e se tornasse o único rival capaz de desafiar a autoridade temporal. O visual da Cidadela no fim dos tempos. Ainda sobre a série Loki, se você olhar bem para a Cidadela no fim dos tempos, onde aquele que permanece vivia, vai notar que ela não tem nada a ver com a tecnologia futurista do Kang.
Ela é gótica, feita de pedra escura e parece um castelo medieval, lembrando muito mais a arquitetura clássica do castelo do Dr. Destino na Lativéria. Além disso, as estátuas no saguão não mostram o rosto do Kang, mas sim figuras encapuzadas que lembram o visual do vilão. Isso sugere que aquele trono no fim do tempo talvez pertencessem originalmente a ele, ou que a Marvel desenhou o lugar pensando no Destino como o verdadeiro herdeiro desse poder supremo desde o começo. O pesadelo de Tony. Lembra daquele pesadelo do Tony Stark em Vingadores Era de Ultron, onde ele vê todos os heróis mortos e o escudo do Capitão quebrado? O filme Doutor Estranho 2 mudou o significado disso ao explicar que sonhos e visões são, na verdade, janelas para outras realidades do multiverso. Isso significa que o Tony não teve apenas um medo alucinógeno, ele literalmente viu uma linha do tempo onde os heróis perderam. E agora, com a chegada do Doutor Destino, fica muito claro que ele pode ter vislumbrado o futuro sombrio que o vilão vai trazer, conectando um filme de 2015 diretamente com o final dessa saga multiversal, provando que o maior medo do Homem de Ferro sempre foi o Doutor Destino. O erro matemático do nascimento de Tony Stark. Tem um detalhe minúsculo, mas assustador, na cena em que o Tony Stark volta para 1970 em Vingadores Ultimato. A data na tela mostra claramente 7 de abril, mas quando ele encontra o pai, Howard Stark, o comportamento não bate. O Howard age como se a esposa estivesse no início ou no meio da gravidez, falando de nervosismo e desejos estranhos, o que faz Tony congelar e perguntar com uma cara de confusão genuína: de quanto tempo ela está? O problema é puramente matemático. No cânone da Marvel, Tony Stark nasceu no final de maio. Se aquela data fosse real, a mãe dele deveria estar prestes a dar à luz, e não nessa fase inicial que o pai descreve. Essa conta que não fecha alimenta a teoria de que Tony percebeu ali que ele não era o filho que estava sendo esperado naquele momento, sugerindo que ele pode ter sido adotado, trocado ou que o verdadeiro bebê teve outro destino. A visita! E se você ficou no cinema até o final de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, viu uma das cenas pós-créditos mais arrepiantes da Marvel? Enquanto todos esperavam uma piada ou um teaser simples, vemos o Doutor Destino invadindo o edifício Baxter, não para lutar, mas para conversar com uma criança, Franklin Richards. Essa cena é uma referência direta aos quadrinhos onde o Destino tem uma ligação profunda com os filhos do Senhor Fantástico, chegando a ser padrinho da Valéria. Ao mostrar essa interação logo de cara, o filme nos diz que o plano do vilão é muito mais pessoal e emocional do que uma simples conquista mundial, pois ele quer provar que pode ser uma figura paterna e um protetor melhor do que o próprio Reed Richards. O segredo do Capitão América Velho. Existe uma teoria incrível sobre a cena final de Vingadores Ultimato, que muda tudo. Quando vemos Steve Rogers velho sentado no banco entregando o escudo para Sam, a gente assume que ele apenas viveu uma vida pacata com Peggy Carter. Mas o texto sugere algo muito mais complexo. E se esse Steve velho já tiver vivido os eventos de Doomsday e Guerras Secretas na linha do tempo alternativa dele? A teoria diz que no futuro desse outro universo, ele precisou lutar contra o Dr. Destino e por isso ele volta para a nossa linha do tempo principal, não apenas para se aposentar, mas para fechar um ciclo entregando para o Sam o escudo que será necessário para vencer essa nova guerra. É como se fosse um loop temporal onde o escudo viaja entre realidades para garantir que os heróis tenham a arma certa na hora certa. A matemática do caos. Tem uma conversa no novo filme do Capitão América que serve como um aviso gigante. O vilão líder diz para o Sam Wilson que, se você fizer as contas, o mundo simplesmente não tem consenso e vai acabar se destruindo sozinho, cedo ou tarde. Isso é importante porque prepara a gente para a forma como o Doutor Destino pensa. Para o Destino, o problema da humanidade é a liberdade. Se deixarem as pessoas livres, elas fazem bobagem e causam guerras. Então, essa cena do líder serviu para mostrar que a Terra está doente e desgovernada, preparando o palco para o Doutor Destino chegar não como um monstro, mas como aquele pai rigoroso que vai dizer: vocês não sabem se cuidar sozinhos, então a partir de agora, eu quem mando em tudo para salvar vocês de vocês mesmos. Thor Ragnarok. Esse é o ponto de explodir a cabeça. A Marvel passou anos treinando a gente para aceitar o fim do mundo. Pense em Thor Ragnarok. O filme termina literalmente com a destruição completa de Asgard. E qual foi a reação do público nos cinemas? Risadas e aplausos. Eles transformaram o apocalipse em uma piada e em um espetáculo visual. E isso funciona como um condicionamento psicológico brilhante. Ao nos convencer de que destruir tudo era a única solução para vencer a Hela, a Marvel preparou o terreno perfeito para a filosofia do Doutor Destino. Quando ele chegar afirmando que precisa sacrificar o multiverso inteiro para conseguir salvá-lo lá em Guerras Secretas, nós já estaremos subconscientemente acostumados com a ideia de que, às vezes, é preciso deixar o mundo queimar para que algo novo surja das cinzas.
E o perigo real é esse. A Marvel construiu essa lógica tão bem que nós, e talvez até os próprios Vingadores, podemos acabar concordando com ele. Wanda! WandaVision nos ensinou uma lição importante. Você não precisa das joias do infinito para alterar a realidade. Você só precisa de força de vontade suficiente. A feiticeira Escarlate reescreveu a realidade de uma cidade inteira apenas com seu luto e desejo. O Doutor Destino é, nos quadrinhos, o personagem com a maior força de vontade de todo o universo Marvel. Se a Wanda conseguiu dobrar a realidade sem treinamento, imagine o que o Doutor Destino fará quando combinar a tecnologia dele com essa magia baseada em pura vontade. A série serviu para mostrar que a realidade é frágil e que qualquer um com mente forte o suficiente pode quebrá-la e moldá-la à sua imagem. Eternos e a Terra como bateria. O filme Eternos trouxe uma revelação que justifica perfeitamente a ascensão de um ditador como o Doutor Destino. Descobrimos que a Terra não é um santuário, mas sim um ovo ou uma infraestrutura para chocar um celestial. Para as entidades cósmicas, a humanidade é apenas um componente, uma bateria descartável. Isso dá ao Doutor Destino a motivação perfeita. Ele precisa roubar o poder cósmico não por ganância, mas para impedir que o planeta seja usado como combustível. Quando o universo trata a Terra como um objeto, o único líder capaz de defender o planeta é alguém que esteja disposto a roubar a autoridade de Deus, e é exatamente isso que Destino faz nas Guerras Secretas. O Teste de Ultron. Muitos criticam Vingadores Era de Ultron, mas aquele filme foi o manual de instruções para o Doutor Destino. O objetivo de Tony Stark era criar uma armadura em volta do mundo, para assim garantir a paz através do controle. O Ultron falhou porque não tinha empatia humana, mas a lógica estava certa na visão dos vilões. O Doutor Destino é a evolução perfeita dessa ideia. Ele não quer destruir o mundo, ele quer salvá-lo mecanicamente, tirando a liberdade das pessoas para garantir que elas não se matem. Basicamente, o Doutor Destino é o que acontece quando o plano do Ultron dá certo, mas comandado por um humano que acredita que a única forma de sobrevivência é a dominação absoluta. Nós já fomos treinados para entender tudo isso, você não acha? Ultimato quebrou o multiverso. Por fim, precisamos admitir que Vingadores Ultimato quebrou o multiverso muito mais do que consertou, e é isso que abre as portas para o vilão. O fato do Capitão América devolver as joias não apaga as mudanças brutais que aconteceram, como a morte do Thanos de 2014, a Gamora ficando no futuro e o próprio Steve criando uma linha do tempo para viver com Peggy. Essas pontas soltas deixam a realidade fraturada e instável. O multiverso não precisa do Kang para desmoronar, ela já está uma bagunça completa desde o estalar de dedos. E é exatamente nesse cenário de desordem que o Doutor Destino entra, não como alguém que causou o problema, mas como o único tirano forte e implacável o suficiente para segurar as pontas dessa realidade quebrada.